Existem poucas unanimidades nesse mundo e uma delas é o chocolate. Hoje eu vou te ensinar a criar uma arte vintage para uma caixa de chocolates. Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal mais doce do YouTube. Se você tá chegando por aqui agora, você não sabe quem eu sou, muito prazer, eu sou a Gabi Ferraz e a nossa missão aqui no Vetorizaí é compartilhar os melhores tutoriais sobre design e ilustração com vocês. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like para você não esquecer de fazer isso ao longo do vídeo e comenta aqui com um tema que você gostaria de ver num próximo tutorial. Hoje eu vou resgatar um dos meus temas, das minhas estéticas favoritas, que é a criação de coisas com cara vintage. A gente tem um punhado de vídeos assim aqui pelo canal, vou deixar alguns deles aqui na descrição desse vídeo e a gente vai criar uma caixa de chocolates com essa estética vintage que a gente gosta tanto por aqui. Gente, essa é a arte que a gente vai fazer hoje, é uma arte bem rebuscada, com muitos rococós e bom, eu comecei primeiro rabiscando esse sketch aqui e busquei algumas referências de caixa de chocolate antigo, como as caixas da Ladurée, que é aquela marca famosa francesa de macarrão, maravilhosa, e algumas caixas antigas de chocolate. Você pode procurar por Victorian Chocolate Box, caixa de chocolate vitoriana, você vai encontrar algumas coisas aqui nesse sentido. Uma outra grande referência para mim foi o trabalho do pessoal do Heritage Type, que é uma Type Foundry, é uma galera que cria, que desenha tipografias. E o site deles é incrível, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para quem quiser acessar. Inclusive a configuração da minha arte, vocês vão ver que eu segui essa configuração dele. Como isso aqui é um estudo, eu não vou utilizar comercialmente, eu precisava, né, de uma ideia rápida para poder executar e mostrar para vocês. Eu tomei a liberdade de usar esse esquema daqui, mudando, apropriando, mas vale o que eu sempre disse, gente, a gente não deve copiar o trabalho das pessoas. Se fosse para um cliente, eu jamais poderia pegar isso daqui e fazer e vender esse trabalho, tá bom? Fica sendo como um estudo, então por isso que eu tomei a liberdade de pegar e fazer a mesma estrutura. E aí tem coisas bem interessantes que a gente vai explorar, como esses efeitos de texto, a gente vai usar bastante isso hoje, esse elemento aqui dessa fitinha e todos esses rococózinhos que eles colocam, a gente vai trabalhar bastante com isso nesse tutorial. Então eu vou começar colocando o meu sketch aqui na base, vou trancar a camada de base e vou criar uma camada em cima para colocar o texto principal, que é o texto do chocolate. E eu vou fazer o seguinte, eu vou separar a letra C do restante da palavra. Então eu vou colocar aqui C e vou escrever chocolate aqui do lado. Esse C vai funcionar quase como uma capitular. Isso aqui não é um texto corrido, né? Mas ela vai ter uma função de bastante protagonismo na nossa caixa. Daí eu vou aplicar nas duas a tipografia que eu vou usar para cá, que foi a Bristol Maver. Essa fonte é uma fonte gratuita do Dafont. Aliás, aproveito para dar notícia, a nossa lista de transmissão tá de volta, finalmente. Depois de vários meses em coma, essa lista voltou à vida e eu vou mandar lá pra galera da lista um pack com várias fontes que eu baixei do Dafont. Então, se você quer ganhar esse pack, manda uma mensagem aqui para esse número que tá aparecendo agora no vídeo. Bom, tô com a tipografia aplicada, agora vamos dar o efeito de elevação que eu tô trabalhando na caixa. Para isso eu vou vir aqui em efeito, deformação e vou acessar os efeitos de deformação do Illustrator. Já falei sobre isso aqui, vale você abrir e ficar explorando cada uma das possibilidades. No tutorial de hoje eu vou usar a elevação e vou colocar uma curvatura mais ou menos assim, ó, como essa daqui. Tá? No meu desenho ele até tá descendo, ó, mas eu não vou usar essa descida não, eu vou usar a elevação tal como ela foi aplicada. E aí eu vou arrumar aqui a letra C junto do resto da palavra. Aí uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Esse aqui é o texto que eu acabei de criar e esse aqui é o texto que eu trabalhei antes. E o que eu fiz? Eu criei uma linha vermelha aqui embaixo, seguindo essa linha imaginária que as letras criam com esse efeito de elevação e estava me incomodando esse H do chocolate tão curtinho em relação ao resto da palavra. Então eu fiz o seguinte, gente, eu converti isso daqui em curvas, só você selecionar a palavra, vir aqui em tipo, criar contornos, e aí eu fui puxando, editando nós mesmo, ó, tá vendo? Aqui tá a linha vermelha, eu vou até trancar ela
Para não selecionar sem querer. E aí aqui eu tinha um H, eu selecionei os nozinhos da base e fui puxando, puxa daqui, puxa de lá, até sentir que isso aqui ficou uma coisa mais integrada. Além do H, eu também dei uma esticada, uma puxada aqui na letra O e na letra C, para que eu tivesse uma coisa mais harmoniosa. Tá vendo? Aqui embaixo ele tá até um pouco mais evoluído. E aí, além de mexer embaixo, eu mexi em cima também, tá vendo? Eu puxei bastante aqui as serifas do H e aí criei uma forma branca por cima, ó, para eu olhar e, legal, tá fazendo aqui o caminho que eu quero visualmente. E aí depois vim aqui, ó, desagrupei todo mundo e mandei cortar a parte de cima do H com essa forma branca que eu desenhei, tá? Aqui no Pathfinder você vem e pede menos frente para cortar, tá bom? Ainda precisaria mexer um pouco nas arestas aqui, nas arestas não, nas serifas, perdão, porque as serifas estão um pouco grossas, então dá uma subidinha aqui. Isso aqui é um trabalho que a gente tem que fazer para o nosso trabalho, é um capricho, né, que a gente vai dando aqui com muito carinho, com muito cuidado para o trabalho ficar bom. Mas nem sempre você vai aplicar, a fonte ali e vai usá-la do jeito que tá. Esses ajustes fazem o trabalho ganhar. Acho que ainda caberia um ajuste aqui no C e no O, porque sinto que tem um buraco aqui, mas você já entendeu, a gente tem que ir mexendo ali, quase fazendo um artesanato na tipografia para ela ficar do jeito que a gente quer. Depois que eu setei o título da minha caixa, eu vou começar a desenhar as formas que tem em volta. Então, eu vou deletar isso daqui para eu poder fazer de novo com vocês, que é essa faixa que tem atrás da palavra chocolate. Novamente, organiza aí em camadas para você não se perder, tá? Deixa eu colocar isso tudo aqui, vou esconder isso aqui por um momento, ó, e vou criar uma outra camada aqui. E aí a gente vai criar essa faixa que tem atrás. Você pode fazer com o lápis, você pode fazer com a pen tool, eu vou fazer com a caneta. E aí eu vou puxar aqui, ó, desse jeito. Primeiro a gente vai fazer de um jeito bem tosquinho, tá? E vai puxar aqui seguindo o formato da palavra. Depois que a gente fez essa forma básica aqui meio tosquinha, eu tenho até uns nozinhos abertos aqui que eu vou selecionar aqui e vou fechar. Eu vou começar a formatar a minha faixa para ela ficar mais finalizada. Eu quero que essa parte de cima seja arredondada como se ela estivesse dobrando para trás. Então eu vou vir aqui e vou fazer isso daqui, ó, mexendo com essa alça, ó, eu vou fazer como se fosse uma barriguinha. E aí você vai ver, ó, que ele começa a parecer que ele tá entrando, tá vendo? Como se a fita estivesse se dobrando para trás. E aqui embaixo eu vou fazer o oposto. Eu vou puxar isso aqui um pouquinho para trás, ó, e vou colocar uma barriga para dentro. Então, imagina que isso aqui é uma fita de cetim que ela tá se curvando aqui, né? Vamos até colocar um azul aqui mais escurinho para vocês conseguirem enxergar, tá? Ó, tá dando para ver bem. Daí eu vou colocar o arremate, porque se a fita se dobra sobre ela mesma, eu preciso conseguir ver um pedaço dela aqui. Então aqui embaixo eu já vou fazer com um lápis, porque é um pouco mais solto. Eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó, tá vendo? Ó, tá tosco, tá? Mas vocês entenderam, então desse jeito aqui eu consigo ter essa sensação de volume, de que a fita tá se curvando sobre ela mesma. E aí, no mais, é ajustar, tá bom? Mas a gente vai fazer aqui desse lado e você pode fazer desse lado também, ó. Depois, na arte final, eu percebi que não ficou bom ter a fita fechada do lado esquerdo, porque ele separou muito a letra C do resto da palavra. Ficou realmente um C e chocolate. Então, eu abri isso daqui. Poderia até ter feito uma forma aqui pegando C, enfim, mas eu acho que desse jeito já conseguiu resolver bem, então eu só fechei do lado direito, tá? Isso foi uma alteração que eu fiz depois de pronto, depois de olhar a arte finalizada. Depois que você trabalhar na fita e ela ficar do jeito que você quer, vamos começar a criar os outros elementos que eu tenho em volta. Então vamos trabalhar nesse elemento aqui circular, atrás do C, e nesses elementos aqui em forma de faixinha circular embaixo. Para fazer essas formas, eu vou contar com a ajuda de alguns elementos que o Illustrator tem, que são muito valiosos e que ficam aqui dentro do painel de pincéis. Se você vier aqui no menu lateral, abrir biblioteca de pincéis, em bordas, você vai ter vários tipos de bordas. Então, no caso, eu vou abrir as bordas decorativas, e aí tem muito lixo, né? Tem muita coisa feia, mas tem coisas bem úteis aqui, como essa sonata aqui que a gente vai utilizar, que ele chamou de sonata. Se você vier também e pedir para abrir
em decorativo, selos e pôsteres decorativos, ou divisores de texto decorativos, você vai ter essas vinhetinhas aqui, esses separadores que são bem interessantes, e você vai ter em selos e pôsteres esses banners que também são uma mão na roda se você não quiser desenhar do zero uma faixa. No caso da faixa de chocolate, eu desenhei porque era muito específica, mas se você tiver alguma coisa retinha, você pode usar alguma das coisas que eles têm aqui. Você pode até selecionar uma arte dessa aqui para banner, por exemplo, eu selecionei aqui o banner 16, e aí eu vou criar uma elipse com ele, ó. E olha só, ele cria como se fosse um elemento, parece até um elemento art déco, porque ele aplicou o banner na elipse, então funciona também como elemento gráfico. No caso, eu não vou trabalhar com esse daqui, eu até fiz um estudo com ele, mas acabei optando por trabalhar com o Sonata, então eu fiz a elipse, ó, ela tá já com o banner aplicado. Eu vou até vir aqui em aparência e vou pedir para limpar, ele voltou aqui com contorno pretinho, e aí vou aplicar a Sonata aqui para vocês verem como fica, tá vendo? Ele entra bem brutão, mas aí é só você vir aqui no traçado e diminuir a grossura do traçado, que ele inteligentemente vai diminuir o tamanho desses arabescos, tá? Então eu vou colocar aqui um 0,3, porque eu quero uma coisa delicada, desse jeito aqui. E eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, eu vou pegar uma elipse, ó, vou fazer uma elipse aqui assim, ó, e aí eu vou alternar elipses com esse arabesco e outras elipses sem o arabesco. Deixa eu tirar a arte de base, porque tá uma confusão danada, talvez você não esteja conseguindo ver. Então, ó, seria algo como isso daqui, tá vendo? Então eu vou ajustar o tamanho, quero essa faixa daqui, e você pode repetir esse elemento, ó, eu vou duplicar ele com Ctrl C, Ctrl F, e aí vou aumentar ele aqui por baixo, ó, desse jeito aqui. E aí aqui pra fora eu vou colocar ele bem miudinho, ó, vou colocar com 0,1. Vira quase uma rendinha, tá vendo? Então fica um elemento interessante para você aplicar nesses projetos que pedem essa solução mais carregada. Para escrever aqui dentro é muito fácil. Eu vou utilizar essa elipse aqui como base, tá? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl F de novo, porque eu quero alinhar o meu texto aqui nessa linha de dentro, tá? Vamos tirar um pouco dessas coisas aqui para reduzir a nossa poluição. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a ferramenta tipo, vou pressionar Alt, e aí quando eu tiver com o cursor com uma linhazinha, ó, tá vendo? Ele tem uma caixa e ele tem uma linha. Quando ele tiver uma linha em volta, você vai clicar e ele vai aplicar o texto aqui do jeito que você quer. Vamos colocar aqui handmade só, e aí ele entrou lá no alto, tá vendo? Ó, tá uma confusão danada, já vai melhorar, eu prometo, tá? E aí eu vou trazer ele aqui para dentro, ó, é muito simples, tá? Parece complicado, mas não é não. Quando você aplica texto ao caminho, a cor do contorno some, e aí você pode ver, por isso que eu dupliquei essa elipse daqui. E você vai mexer na posição desse texto usando esse eixo que ele tem aqui, tá vendo? Então você pode tanto jogar para um lado e para o outro, quanto você pode vir aqui e jogar para fora ou para dentro, né? No caso, eu quero que ele fique realmente para dentro como ele já estava, mas é desse jeito aqui que você configura. E aí no mais é você selecionar com a ferramenta tipo e mexer no tamanho, mexer na tipografia. Você vai colocar aqui o seu texto. Conforme você for fazendo o trabalho, você vai sentir necessidade de limpar as coisas. Então eu vou começar dando uma limpada te mostrando como que você pode fazer. Eu vou selecionar todo mundo daqui, ó, vamos pintar essa faixa aqui de branco e jogar para cima, ó, pra gente ver ela tapando os elementos de fundo, tá? Aí eu vou selecionar toda essa galera aqui de trás, vou vir aqui em objeto, vou pedir para expandir a aparência, e eu vou fazer isso mais de uma vez para expandir tudo que seja contorno, que seja texto, para que isso tudo vire objeto. E aí depois você pode vir com a borracha, o atalho para ela é o Shift E, aumenta ela aqui nos colchetes do teclado e dá uma limpada nesses elementos que não precisam aparecer. Se você arrastar a borracha com Alt ou com Option pressionado, você vai fazer um corte reto, tá? Para depois vir aqui e dar uma limpada. Então você pode ir fazendo isso. Essa é uma arte complexa mesmo, ela dá trabalho, você tem que ter bastante paciência para você ir fazendo e organizar principalmente tudo em camada para você não se perder depois. Bom, já tô com a minha arte bem avançada aqui, já coloquei o texto completo, mais um texto aqui embaixo. Coloquei essa fitinha aqui que eu falei pra vocês. Tá na hora da gente colocar os rococós.
E você pode tanto pegar rococós daqueles painéis de bordas que eu falei pra vocês, ou vocês podem fazer o que eu fiz, que é baixar um pack. Esse pack aqui eu baixei do Freepik, é gratuito. Então não precisa ser assinante da plataforma e tem várias firulinhas que você pode usar não só para esse projeto, mas para vários outros. E o que eu vou fazer, basicamente, é levar firulas para lá e começar a posicionar na minha arte. Então eu vou copiar, elas estão com um gradiente de dourado aplicado, né? Mas como eu tô trabalhando em preto, eu vou trazer todo mundo pra cá, vou aplicar um preto para facilitar e vou começar a colocar os rococós aqui. E aí, não tem muita ciência não, você tem que ir botando conforme você vê que tá funcionando. Então, botei essa aqui, dei uma girada, ó, funcionou legal. Aí eu vou arrastar pro lado, vou pedindo transformar para virar e colocar aqui espelhado. Então a gente começa a enriquecer a nossa arte, que o propósito dela é ser uma coisa mais cheia mesmo, mais carregada, né? Uma coisa barroca. O barroco tinha horror ao vazio e é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai encher todos os espaços, a maior parte dos espaços vazios que a gente conseguir com esses rococós. Eu tô usando, inclusive pro elemento de topo aqui do logo dessa fábrica de chocolate fictícia que eu criei, eu tô usando um desses elementos prontos. Aí você pergunta, posso desenhar na mão esses elementos para ser uma coisa original? Poder, você pode, mas eu acho que hoje em dia a gente tem muita coisa pronta e eu penso que design é curadoria. Você não precisa fazer tudo. Fazer um ornamento na mão não vai diminuir o valor do seu trabalho. Então você pode pegar e até compor, né? Você pode pegar isso aqui e misturar com outras coisas, colocar tipo isso aqui, entendeu? Então use esses elementos para você ganhar tempo, para você trabalhar de forma mais inteligente, para você conseguir entregar o seu projeto antes, né? É uma coisa bem interessante. E até porque alguns desses elementos são elementos clássicos, como esses símbolos aqui que são os símbolos da flor de lis, não aquela que matou o marido, né? Mas a flor de lis, aquela clássica. Essas cantoneiras aqui também são bem interessantes, então a gente pode vir aqui, colocar aqui no canto, ó. Colocar uma em cada canto da minha arte. E aí você vai compondo. Esse elemento daqui da borda, ele é particularmente interessante porque ele é um elemento do Illustrator. Dentro aqui de janela pincéis, ele tem por padrão, sempre que você abre o painel de pincéis, ele traz aqui esse divisor, que ele chama só de divisor, tá? E aí o que eu fiz foi desenhar uma linha reta e aplicar o divisor, que ele já estiliza a linha. Dei um Ctrl C e um Ctrl F e girei, e aí você refaz esse processo outras 3 vezes para você poder criar a sua moldura, tá? Bota de um jeito aqui que elas funcionem. No caso aqui, ó, ela ficou com essa interação aqui bem interessante, com essa setinha aqui apontando, né, para fora. Então, você deve estar se perguntando, mas não era mais fácil você fazer um quadrado, um retângulo e só aplicar? Não adianta, porque se você aplica um retângulo, ó, ele coloca só num canto. Então eu recomendo que você faça, ou que você abra, também pode ser, ó, você faz um retângulo e você abre os 3 outros cantos, ó, e aí ele já vai colocar, ele já vai entender aqui que são 2 linhas separadas e ele já vai aplicar automaticamente. Então também é uma maneira fácil de você não ter que ficar girando linha, né? Você já faz o retângulo do tamanho que você quer e aí fica bom. Por fim, esse divisor, ele é colorido, então depois que você terminar de estilizar, você vai precisar vir aqui em objeto, expandir aparência. E aí faz isso mais de uma vez, tá? Faz 2 vezes para você transformar isso aqui de linha em objeto. E aí é só você aplicar a cor que você quiser, ó. Vou botar um rosa choque para você ver que entrou, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui. Gente, e é basicamente isso. Esse é um tutorial que a gente dá uns pulos mesmo, porque é muito pessoal a maneira como cada designer vai estilizar o seu projeto. Tem muitas possibilidades. Você pode colocar uma textura de fundo e proteger essa área daqui do texto. Vejam referências e principalmente, se vocês usarem essa dica, me marca, porque eu vou adorar ver como que vocês usaram os ensinamentos aqui desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha e manda esse tutorial para alguém que possa curtir também aqui o nosso conteúdo. Assim você, além de tudo, ajuda a gente a crescer. Eu vou ficando por aqui. Comam chocolate com moderação e até a próxima. Tchau!